Capítulo 3º. Do Poder Executivo. Seção I do Prefeito e do Vice-Prefeito. Artigo 76. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal auxiliado pelos secretários e detentores de cargos assemelhados. Artigo 77. O Prefeito e o Vice-Prefeito, registradas as respectivas candidaturas conjuntamente, serão eleitos, simultaneamente, por eleição direta, em sufrágio universal e secreto, até 90 dias antes do término do mandato de seu antecessor, dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício de seus direitos políticos. Parágrafo 1º. Será considerado eleito prefeito o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em brancos e nulos. Parágrafo 2º. Desde que o município conte mais de 200.000 eleitores, e dada a hipótese de nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados, considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 3º. Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Parágrafo 4º. Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Artigo 78. O prefeito e o vice-prefeito prestarão compromisso, tomarão posse e assumirão o exercício na sessão solene de instalação da Câmara Municipal, no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. Parágrafo 1º. Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Parágrafo 2º. Enquanto não ocorrer a posse do prefeito, assumirá o vice-prefeito e, na falta ou impedimento deste, o presidente da Câmara. Parágrafo 3º. No ato de posse, e ao término do mandato, o prefeito e o vice-prefeito farão declaração pública de seus bens, as quais serão transcritas em livro próprio, constando em ata o seu resumo. Parágrafo 4º. O prefeito e o vice-prefeito, este quando remunerado, deverão desincompatibilizar-se no ato da posse. O vice-prefeito, se não remunerado pela municipalidade, cumprirá a exigência acima ao assumir o exercício do cargo mesmo que interinamente. Artigo 79. O prefeito não poderá, desde a posse, sob pena de perda do cargo. Inciso 1º. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Inciso 2º. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja demissível ad nutum, nas entidades constantes do inciso anterior, ressalva a posse em virtude de concurso público. Inciso 3º. Ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo. Inciso 4º. Patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades já referidas. Inciso 5º. Proprietário, controlador ou diretor de empresa, que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. Artigo 80. Será de 4 anos o mandato do prefeito e do vice-prefeito, a iniciar-se no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. Artigo 82. Para concorrerem a outros cargos eletivos, o prefeito e o vice-prefeito devem renunciar aos mandatos até 6 meses antes do pleito. Artigo 83. O vice-prefeito substitui o prefeito em caso de licença ou impedimento, e o sucede no caso de vaga ocorrida após a diplomação.
Parágrafo 1º. Vice-prefeito não poderá recusar-se a substituir o titular, sob pena de extinção do respectivo mandato. Parágrafo 2º. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, assumirá o presidente da Câmara. Parágrafo 3º. Enquanto o substituto legal não assumir, responderão pelo expediente da Prefeitura, sucessivamente, o Procurador-Geral e o Secretário Municipal de Administração. Artigo 84. O vice-prefeito, além de outras atribuições, que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o prefeito sempre que for convocado para missões especiais. Artigo 85. Vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do mandato, a eleição para ambos os cargos será feita pela Câmara Municipal, 30 dias depois de aberta a última vaga, na forma da lei. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos seus antecessores. Artigo 86. O prefeito em exercício deverá residir no município de Cariacica, sob as penas da lei. Artigo 87. O prefeito e o vice-prefeito não poderão ausentar-se do município ou afastar-se do cargo, salvo por período não superior a 15 dias. Artigo 88. Independente de licença da Câmara Municipal, que deverá apenas previamente ser oficiada, o prefeito gozará de férias remuneradas pelo período de 30 dias após cada ano de mandato. Inciso 1º. Quando a serviço, ou em missão de representação do município, devendo enviar à Câmara relatório dos resultados de sua viagem. Inciso 2º. Quando impossibilitado do exercício do cargo, por motivo de doença devidamente comprovada. Parágrafo 1º. O trintídio das férias poderá ser fracionado, a critério do prefeito. Parágrafo 2º. O direito de gozo das férias só poderá ser exercido até o término do ano subsequente ao período aquisitivo, vedada a acumulação. Parágrafo 3º. Ao vice-prefeito assistirá igualmente direito a férias, nas mesmas condições previstas nos parágrafos anteriores, todavia somente poderá gozar em período diverso do prefeito, cabendo este a primazia do exercício. Parágrafo 4º. Durante o período de férias, o prefeito será substituído pelo vice-prefeito e, em caso de vacância do cargo de vice-prefeito, pelo presidente da Câmara e, por consequente em caso de impedimento do presidente da Câmara, assumirá o procurador-geral do município. Parágrafo 5º. Fica vetado o pagamento de férias não gozadas a qualquer título. Artigo 89. A extinção ou a cassação do mandato do prefeito e do vice-prefeito, bem como a apuração dos crimes de responsabilidade ou infrações político-administrativas destes, ou de seu substituto eventual, ocorrerão na forma e nos casos previstos na legislação federal e nesta lei orgânica.